Segunda-feira, dia de Santa Clara. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Já quero te pedir joinha, inscrição, me ajude a chegar a 3.000 inscritos, um comentário no final e vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos essa cena pitoresca do milagre da moeda na boca do peixe. Mas esse evangelho é dividido em dois grandes blocos. O primeiro deles, Jesus anuncia sua morte e ressurreição, e no segundo entra a questão do templo e da liberdade dos filhos de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus aqui está no segundo anúncio da sua paixão, e ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, no terceiro dia ele ressuscitará. Obviamente os discípulos, como se conclui o versículo 23, ficaram muito tristes. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês se lembram que na semana passada nós ouvimos sobre Jesus Cristo que ensinou aos discípulos que se eles querem segui-lo, eles devem renunciar a eles mesmos, tomarem as suas cruzes e o seguir, para então ganhar o reino dos céus. Só que esta lógica ainda não entrou na cabeça dos discípulos. Se recordem ainda que na semana passada Jesus Cristo fez o primeiro anúncio da paixão, dizendo que ele deveria sofrer nas mãos dos anciãos, morrer e ressuscitar. E Pedro então quis impedi-lo de tal feito. E Jesus Cristo então quer colocar Pedro no seu lugar, dizendo para ele: vá para longe de mim, Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus, mas dos homens. Mas essa mentalidade das coisas dos homens ainda continua permeando a cabeça dos apóstolos, como no evangelho de hoje, Jesus anuncia mais uma vez a sua paixão, morte e ressurreição, e eles ficam tristes. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus aqui não apenas nos anuncia o seu futuro, mas ele revela que sua missão é uma entrega total por amor. O caminho da cruz, meu irmão e minha irmã, é o caminho que Jesus escolhe para nos salvar. É o caminho que ele olha para mim e para você e te diz: eu te amo, eu estou com você. O sangue que eu derramo por você, o sangue que eu derramei por você e que é renovado no sacrifício da Santa Missa, na consagração do pão e do vinho, é a clara expressão do meu amor por você. Então, meus irmãos, todas as vezes que você se sentir desanimado, desamparado, às vezes você sente um vazio no seu peito, olhe para Jesus. Não permita que a sua cruz te entristeça, mas permita-se associar a sua cruz na cruz de nosso Senhor. E associando a sua cruz à cruz de nosso Senhor, você vai se perceber muito amado. Depois também os discípulos ficam profundamente tristes porque ainda não compreenderam que a cruz é o caminho para a salvação. Quantos de nós também relutamos com as crises do casamento, com as crises do sacerdócio, com os problemas da paróquia, com os problemas da empresa, com os problemas do filho. Claro, ninguém quer estes problemas. Mas, meu irmão, esta é a sua cruz. Ela é o seu caminho de santificação. Ela é o seu caminho de ressurreição para a vida eterna feliz no céu. Não rejeite a sua cruz, abrace ela. Claro, busque a força que vem do alto. Se são cruzes que você procurou, tente consertar, mas existem cruzes que são da condição de vida. Existem cruzes que são da minha condição de vida de padre.
Eu preciso de ajuda para carregá-la? Claro que sim, eu sou um ser humano, mas elas são minhas. Você casou, o marido é seu, a esposa é sua, os filhos são seus. Não adianta ficar renegando, lutando com isso. É seu marido, é sua esposa, são seus filhos, é a sua mãe, é o seu pai. Você precisa de ajuda para carregar essa cruz? Sim, você precisa e busque esta ajuda, mas a cruz é sua. Todas as vezes que nós aceitamos esta cruz da nossa condição de vida e associamos ela à cruz de Jesus, a força que vem do alto restabelece o meu coração. E para nós, meus irmãos e minhas irmãs, este anúncio nos lembra que o cristianismo não é um atalho para fugir da dor. Não é um atalho para fugir das dificuldades, não, mas é um chamado a transformar a dor em salvação, é um chamado para transformar essa dor em ponte para o céu, quando vivida na união com Jesus. Muitas pessoas buscam igrejas e talvez outras denominações de igrejas cristãs, porque lá existem muitas vezes promessas de facilidade na nossa vida. Cuidado, isso Jesus não prometeu. Jesus prometeu a cruz aqui. Ele prometeu a força, o consolo, a graça para passar por estes momentos, mas a cruz existe. Mas ele prometeu a felicidade total e plena no céu. Então olhemos para a cruz do Senhor nas nossas cruzes e não vamos ficar tristes. Vamos ficar felizes, porque temos a oportunidade de nos doar. É claro que ficamos abatidos, desanimados, às vezes, mas logo precisamos recobrar as forças e olhar para esta cruz como um sinal de salvação. Meus irmãos, o segundo grande bloco deste evangelho entra a questão do templo e a possibilidade, a liberdade de renunciar a direitos por amor. Veja que quando eles entram no templo, Jesus e seus discípulos, os cobradores de impostos do templo perguntam para Pedro se o mestre deles, se Jesus, não paga os impostos. Pedro disse, sim, paga. Mas quando entra em casa, Jesus se adianta e diz: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Era um costume de que quando um rei dominava uma outra terra, e não a dele, cobrava impostos desta outra terra estrangeira para sustentar a sua própria pátria. Não se cobrava então os impostos da sua própria pátria, mas dos estrangeiros. Então Pedro respondeu: cobra impostos dos estranhos. Então Jesus respondeu: logo os filhos são livres. Meu irmão, Jesus é quem? É o Filho. Ele é Deus e ele é o Filho do Pai. Então, ele é o único que está, então, desobrigado a pagar os impostos. Ele tem esse direito, ele não precisa pagar este imposto. Mas veja a sabedoria de Jesus Cristo, onde usa da sua liberdade para renunciar por amor e não escandalizar. Então, versículo 27, Jesus diz: mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abra a boca do peixe, o primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Ou seja, primeira coisa, já veja a confiança que Pedro teve que ter em Jesus. Imagina, você vai pescar, pegar um peixe e na boca do peixe vai ter uma moeda. Pedro teve que confiar plenamente em Jesus e ele confiou. Bendito seja Deus. Mas o ponto aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é que Jesus Cristo não quis utilizar dos seus direitos para não escandalizar aquela gente. Porque, veja, talvez se ele não tivesse pago este imposto, as pessoas que o ouvirem depois falam assim: mas ele nem paga o imposto? Ele nem paga o imposto que é da lição de moral da gente? Ele nem pagou o imposto aquele dia, agora está nos ensinando os caminhos de Deus, os caminhos do céu? Não acredito. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus preferiu abrir mão do seu direito para não estragar, para não impedir que a evangelização fique completa. Isso vale para nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Existem situações no nosso dia a dia que nós podemos ceder sem ferir a lei de Deus. É claro, veja, em primeiro lugar, a lei de Deus, mas apenas para evitar conflitos desnecessários ou escândalos. Então, nós somos cristãos, mas nós não estamos desobrigados a pagar impostos civis. Nós precisamos cumprir. Nós precisamos votar, nós precisamos trabalhar, precisamos pagar as contas. Veja que contra-testemunho é um cristão que não paga o que deve. Isso é um contra-testemunho. Uma coisa é você se apertar, você vai e negocia, conversa com aquele que te emprestou o dinheiro, que você comprou, e renegocia. Todo mundo faz isso, é normal, todo mundo passa por apertos, né? Mas outra coisa é você decididamente não vai pagar. Isso não é
um exemplo de um cristão. Então veja, meus irmãos, alguns exemplos que nós poderíamos ter o direito, mas para não escandalizar, para não levar as pessoas a tropeçarem na própria fé, nós podemos então nos corrigir. Alguns exemplos, por exemplo, no vestir, ou seja, nós podemos escolher uma roupa mais discreta para frequentar uma celebração, uma missa, uma visita, mesmo tendo a liberdade de usar um outro tipo de roupa. Então veja, por exemplo, na igreja, como é que é a roupa? Uma roupa mais discreta, as mulheres vão tampar o busto, os homens vão usar calça na igreja para participar da missa. Você tem o direito de usar bermuda? Tem, mas veja, a igreja é lugar de roupas mais discretas. Então você pode, para não levar os outros a tropeçarem na sua própria fé, também usar calça. Você, mulher, tampar o busto. Você vai... Entende, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos lá. Segunda coisa, na liturgia, seguir fielmente o ritmo e estilo da comunidade, mesmo preferindo o outro, para não gerar divisões. Tem lugares onde as pessoas, por exemplo, no ato penitencial, elas se ajoelham, mas não é o lugar de ajoelhar. Ela teria esse direito de ajoelhar? Teria, não existe uma lei que proíbe ajoelhar no ato penitencial. Mas para não escandalizar, para não levar as outras pessoas a errarem como você, fica de pé. São exemplos muito pontuais, meus irmãos. Aplica isso na vida de vocês. Depois, no convívio familiar, evitar certos assuntos em momentos delicados. Existem momentos que não se deve falar do que nós queremos falar. Então, eu evito, como reuniões de família, para preservar a paz. Eu teria direito de expor alguma coisa numa mesa de almoço? Eu teria, mas para não ferir aquela pessoa que eu convidei, ou seu marido, sua esposa, o seu amigo, você fica caladinho. E você teria o direito, inclusive, de corrigir essa pessoa? Sim, mas espera o almoço acabar a sós e vai, para não escandalizar as pessoas. E depois vão dizer, tá lá, tá cantando no coral da igreja, é ministro da Eucaristia, mas não sabe nem tratar o seu marido direito, não sabe nem tratar a sua esposa direito. Que autoridade ela tem? Depois, no convívio social, respeitar os costumes locais que não firam a fé. Na vida comunitária, participar de uma atividade ou reunião, mesmo que não é obrigatória, mas que fortalece a união do grupo. Meu irmão, eu como padre faço muito esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo muito prático da minha vida. Eu tenho muita dificuldade com som muito alto. Tenho muita dificuldade com som muito alto. E nas festas de padroeiro, qual que é a altura do som? Lá em cima. Mas eu poderia usar do direito de não ficar muito tempo no salão da paróquia e ir embora descansar minha cabeça? Poderia, eu sou padre, enfim. Digamos que eu sou o líder ali daquela festa, mas para não escandalizar, para fazer vida comunitária, para estar com os irmãos que estão se doando, que estão se entregando, que estão se esforçando o tempo todo, eu suporto o barulho, fico ali com as pessoas até terminar os festejos, principalmente o leilão, e depois eu vou para casa. Outro exemplo, eu tenho muita alergia à poeira. A poeira me maltrata muito, faz eu ficar com a garganta inflamada. Aqui em Bom Jardim tem o costume da cavalgada. Eu poderia usar do direito de não ir lá? Poderia, eu sou padre. Mas para fazer comunidade, para não ferir a fé das pessoas, eu vou lá, fico um pouco lá, depois eu estou aqui dando a bênção nos cavaleiros, enfim, só estou usando de exemplos esporádicos para dizer que eu poderia, mas a minha participação nesses momentos contribuem para a fé das pessoas. Então eu abro mão, ou seja, Pedro, para não escandalizar essa gente, vai lá e pega essa moeda e paga. Ou seja, para não escandalizar as pessoas, vai lá, padre, participa, ao menos um pouco. E você também na sua vida, na sua família, na sua empresa, na sua paróquia, faça o mesmo. Às vezes nós brigamos muito por pouco e às vezes damos o peso inadequado àquilo que não precisa dar peso. E o peso adequado nós abrimos mão e deixamos para lá. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. A homilia está ficando grande mais uma vez, já estamos com 13 minutos e 55 segundos. Deus te abençoe, muito obrigado por você estar aqui, se inscreva no canal. Hoje nós iniciamos a Semana Nacional da Família, então estejamos atentos aqui em Bom Jardim. Nós vamos iniciar hoje a Santa Missa, iniciamos ontem com o Dia dos Pais, hoje é a primeira missa nos setores. Olhemos a programação e participemos, porque essa semana ela é especial. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.